Então, continuando, né, também, ao termos agora ah, contextos industriais ou sistemas industriais modernos, tecnológicos, né, a necessidade de aprendizado passa a ser maior, assim como a própria autonomia do indivíduo, mesmo aqueles que estão no nível operacional ali, trabalhando na fábrica, na produção, eles têm uma certa autonomia dentro de um conjunto de possibilidades de como é, proceder ou de como se organizar. E aí, a hora que a gente vê, chegamos ao processo da aula de hoje, de falar de aprendizagem sobre duas perspectivas, sobre a perspectiva da aprendizagem organizacional em si, mas também sobre uma corrente paralela que defende que a aprendizagem ela deve ser valorizada em um determinado contexto. Lógico que as empresas devem se colocar na posição de aprendizagem, devem favorecer, né, essa aprendizagem dos indivíduos como uma forma de aprendizagem coletiva, logo organizacional. Então, só para a gente deixar claro em termos conceituais, a gente pode dizer que a aprendizagem organizacional ela tem a ver com mudanças organizacionais, aquilo que a gente já falou, né? Ela tem a ver com, portanto, inovações. À medida em que as pessoas mudam, elas inovam. E então a gente pode falar que tem a ver com inovação social. Eita! Inovação social e também inovação tecnológica, uma vez que essa aprendizagem nos leva às novas práticas e práticas são vistas como tecnologia, né? Então, se a gente for falar em termos bem bonitinhos e ler aí a apresentação que vocês têm disponíveis, a gente pode dizer que a aprendizagem organizacional ela se refere à institucionalização de regras e aos estilos gerenciais que promovem a captação e o processamento rápido de informações novas, permitindo o questionamento contínuo de padrões cognitivos e técnicos predominantes no sistema organizacional em dado momento. Bom, então vamos lá. Então, a aprendizagem organizacional se refere à institucionalização. Institucionalizar significa tornar padrão, né? Algo institucionalizado é algo que a gente já faz de forma corriqueira, sem passar, né? É algo que já se estabelece como certo, já faz parte das nossas vidas, né? Então, um grande esforço agora de aprendizagem educacional dentro dessas nossas relações de educação à distância agora é institucionalizar essa relação prática entre conteúdo que a gente produz para vocês e atividades que a gente deixa para vocês, não como uma forma de dar mais trabalho para vocês, mas como uma solução, como uma solução estratégica. À medida que vocês fazem atividades, vocês têm que retornar ao conteúdo ou buscar outros conteúdos que leva vocês, querendo ou não, a um esforço de produção de saber e, consequentemente, de fixação, ou pelo menos de trabalhar essas lógicas na mente de cada um. Né? Então, institucionalizar regras aos estilos gerenciais significa mudar, né, não só os saberes dos indivíduos, mas os saberes da organização. Tem a ver com o desenvolvimento organizacional, portanto, né? E de forma que a gente consiga institucionalizar, transforme isso em novas regras, né? E isso, dentro de uma lógica de aprendizagem, significa que é um processo que tem que assimilar rápido as informações novas que vêm do mundo e tal, né? Questionar essas informações, vamos avaliar esses conhecimentos e verificar aquilo que nos é válido, aquilo que nos serve, aquilo que influencia e que deve ser assumido como adequado e transformar isso em novas práticas, ou seja, modificar a cultura organizacional, né, da organização. Por isso que a gente fala em
padrões cognitivos, ou seja, padrões de entendimento que devem ser incorporados, e técnicos de práticas, né? Que são as práticas dominantes no sistema organizacional, que a gente acaba absorvendo porque está dada dentro da cultura organizacional. Né? Então, a aprendizagem tem a ver com mudança, né? Mudança e inovação. Né? E essa inovação são nas pessoas e na organização. Logo, a gente fala de aprendizagem organizacional como um processo que tem esses dois lados, o indivíduo e a empresa. E para falar sobre aprendizagem organizacional, os estudos demonstram duas correntes de pensamento. Né? Uma corrente que se refere ao termo aprendizagem organizacional propriamente, né? E aqueles que defendem a ideia de uma organização que aprende. Eles são nomes parecidos, próximos, mas são ideias diferentes. Veja, enquanto o primeiro, a aprendizagem organizacional, né, são estudos, são esforços de tentar entender esse processo de aprender e modificar a organização a partir de entender como é que isso acontece, por meio de quais processos, por meio de quais situações e sistemas, entendendo que talvez dentro desse processo há conflitos, há relações de poder, há negociações. Né? Então, como é que esse processo, né, ele acontece e de que modo as pessoas de fato aprendem, se modificam e como é que essas mudanças elas conseguem ser levadas a um nível da organização. Esse tipo de estudo, esse tipo de reflexão, né, são reflexões normalmente mais de descrição, de compreender como é que funciona esse processo. São mais esforços de tentar fazer uma crítica. E aí lembre-se, crítica não é falar mal, crítica é refletir, né? Analisar se essas posturas são as melhores, são adequadas, a que custo. Lógico, tentando buscar soluções execuíveis, soluções adequadas, soluções competentes para, de fato, um benefício coletivo, porque a gente está falando de organizações, e, quiçá, né, equilibrado com os benefícios e as expectativas individuais. A maior parte dos autores que trabalham dentro desse âmbito são acadêmicos, né? São acadêmicos, ou seja, pessoas que estão envolvidas em programas de pós-graduação, mestrado, doutorado, que estão desenvolvendo estudos realmente pouco voltados para criar tecnologia de gestão, mas criar uma crítica, um senso crítico que pode ajudar a modificar o pensamento das organizações. Né? A segunda corrente é uma corrente mais feita por gurus, né? Aqueles autores meio de autoajuda que têm livros fantásticos, né? Que todo executivo deve ler, porque ele traz a fórmula, a receita do bolo para que as pessoas tenham um sucesso, a vida plena, que as pessoas sejam altamente eficazes, que as pessoas sejam blindadas, elas sejam ricas, elas sejam, enfim, essa linha de raciocínio que vocês conhecem bem e que às vezes até se torna piada, meme de rede social, né? Dentro dessa lógica de autoajuda. Você é responsável por você mesmo, né? Eu acho que a única frase de autoajuda que eu gosto é a do Saint-Exupéry, né? Reproduzida nas palavras do fofíssimo Pequeno Príncipe, né? Nós nos tornamos aquilo que nós cativamos, né, ao longo da nossa vida. Nós somos o que nós fazemos. Nós somos as nossas escolhas. Né? E por isso nós podemos mudar e melhorar. Eu acho que é uma frase de autoajuda que eu gosto. Ela defende uma autonomia, né, que é importante a gente achar que tem uma certa autonomia na vida. Mas, voltando ao que interessa, a corrente das organizações que aprendem
tendem a ter um foco nos atributos necessários para que as organizações aprendam. Ou seja, são abordagens muito mais prescritivas e normativas. São trabalhos muito mais orientados a dizer: uma empresa, para aprender e evoluir e inovar e se destacar competitivamente no mercado, ela deve ser assim, ela deve fazer isso, ela deve provocar. Né? Os seus funcionários têm que ser assim, tem que ser assado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É isso. A ideia de orientação prescritiva e normativa é isso, é dizer aquilo que deve ser feito. Né? E aí, normalmente, o foco dessas correntes são o de estabelecer quais são os passo a passos que devem ser feitos em uma organização para que ela se coloque disponível para ela evoluir, né, a melhorar, a aprender. E ao fazer isso, ela consegue uma vantagem competitiva frente às outras, ela consegue melhorar a sua produtividade organizacional e ela consegue se adaptar aos novos contextos, marcando, consolidando a sua gestão. Esses são os grandes argumentos que defendem abordar a corrente das organizações que aprendem, ainda que não deva ser assim desconsiderado. Ao contrário, muitos desses consultores que escrevem bons livros, meio que autoajuda e têm suas críticas, eles servem também de base para essa visão da aprendizagem organizacional em vários estudos. Então também não deve ser totalmente desconsiderado, não. Talvez é muito mais o enfoque dado, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre a aprendizagem organizacional no próximo vídeo, que é para a gente também não deixar as coisas muito cortadas. Até aqui a gente falou rapidinho aí, a gente concluiu a contextualização, falamos o que é aprendizagem organizacional e apresentamos dois paradigmas sobre a aprendizagem organizacional, o qual a gente vai enfatizar o primeiro, o AO, no próximo vídeo. Até daqui a pouco.